Miller tocou pra Júnior, invadiu, rolou pra Careca, bateu, é gol! Rádio Jovem Pan. E aí, pitaqueiro, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Pitaco é Meu. E hoje a gente volta com a nossa série O que a Imprensa Disse, falando de um jogo muito especial, na verdade um clássico mundial, Brasil e França, Copa do Mundo de 1986. E aí, Mauro, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, Délio Mendes, pessoal que está nos acompanhando. Apesar do Brasil ter sido eliminado da França em 1986, foi um grande jogo de futebol, onde o Brasil teve grandes chances, inclusive, de passar para a próxima fase, esbarrou na França, que era um timaço. Vale a pena, quem tiver oportunidade, tem um site da FIFA que tem jogos, né, no YouTube, vá lá e assista esse jogo, vale a pena. Tempo normal, prorrogação, pênaltis. Foi um jogaço mesmo, muita qualidade, um jogo com várias chances dos dois lados, realmente vale a pena. Quem tiver aí um tempinho extra para gastar, pode ir lá no canal oficial da FIFA no YouTube, que tem esse jogo completo e é muito bacana. Antes de a gente dar o nosso pontapé inicial, fazer aquele pedido que a gente tem que fazê-lo, né, sempre. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, é bem fácil, é só clicar aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo, inscrever-se, você já vai estar inscrito e ajudando o nosso canal. Aproveita, clica no sininho, porque aí toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aqui no canal Pitaco é Meu, você vai ser notificado e aí não perde nada. Outra coisa que é muito bacana de você fazer é compartilhar esse vídeo. Clica nessa setinha torta que tem aqui embaixo, copia o link, manda lá no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, manda aí para todo mundo que você conhece. Isso é muito importante também, que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. E é claro, dá o like no nosso vídeo, dá aquela força pro nosso canal, né não, Mauro? Que isso é muito importante. Exatamente. É isso aí, então vamos lá, vamos pontapé inicial, Copa do Mundo de 1986, que aconteceu no México, mas por pouco não foi no México, porque a sede oficial seria a Colômbia, mas a Colômbia acabou desistindo de sediar a Copa. Ainda em 82 a Colômbia avisou que não sediaria a Copa, né? El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Y García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol. E aí apareceram como candidatos Estados Unidos, Canadá e México principalmente, e o México acabou levando aí a sede da Copa do Mundo de 86. Mauro, algumas TVs brasileiras mostraram aqui para nós essa Copa do Mundo, né? Quem foi? Exatamente, foram 4 TVs que transmitiram jogos para o Brasil. As equipes começando a trabalhar com ex-jogadores, né, nos comentários, né, saindo um pouco da lógica de comentaristas tradicionais, comentaristas de nome no futebol brasileiro. A gente tinha Bandeirantes com Luciano do Vale, que tinha saído da Globo tentando colocar um projeto que depois ele conseguiu emplacar na Bandeirantes, que era o Show do Esporte, era um domingo inteiro de esporte, principalmente trazendo esportes novos, como sinuca, como futebol americano, como basquete americano, como boxe,
como Fórmula Indy, saindo um pouco da lógica do futebol brasileiro. Naquela época estava chegando o vôlei também, né, o basquete brasileiro, mas aí ele trazendo outras coisas num padrão um pouco mais parecido com TVs americanas, né, e isso ele quis implementar no Brasil, e aí a Record no primeiro momento e depois a Bandeirante no segundo momento comprou esse projeto, e ele era o narrador principal da Globo, depois ele foi ser narrador principal e foi um dos grandes alavancadores do futebol, do esporte no Brasil. E o Luciano do Vale era o principal narrador, claro, e aí tinha ninguém mais, ninguém menos do que 3 ex-campeões do mundo, né? 3 campeões do mundo, não existe ex-campeão do mundo. 3 campeões do mundo no próprio México, Pelé, Rivelino e Clodoaldo, 3 titulares da seleção do Zagallo. Outra equipe era a Manchete, que estava chegando forte no esporte, né? A Manchete com Paulo Stein era o narrador principal, e aí sim era um comentarista tradicional, língua afiadíssima, João Saldanha, que inclusive foi o técnico da seleção brasileira que começou a preparação para a Copa do Mundo 70, aquela seleção que o Zagallo foi campeão com ela, muito tem da mão de João Saldanha, e João Saldanha destilando ácido em muitos comentários, né, Délio? E inclusive tem um lance clássico, né, da cobrança de pênalti do Sócrates na decisão por pênaltis nesse jogo contra a França, e o comentário do João Saldanha é sensacional. Posicionado Sócrates, autorizado, partiu, bateu, defende, Bates. Me desculpa, viu, Paulo? Me desculpa, um jogador sem condições não pode bater nunca, é uma barbaridade. Não. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Palhaço! Aliás, quem não teve a oportunidade de conhecer um pouco da história do João Saldanha, tem um documentário que a Netflix, a gente fazendo propaganda aqui para a Netflix, acabou de lançar, que é Pelé, o nome do documentário, é lógico, é sobre o Pelé, mas ali mostra um pouco do temperamento do João Saldanha, porque, como o Mauro disse, foi ele que começou o trabalho daquela Copa de 70, né, do tricampeonato brasileiro. Ali vocês vão conhecer um pouquinho como é que o cara era difícil de lidar. E tem também, eu recomendo, no YouTube, uma entrevista que o João Saldanha deu no Roda Viva da TV Cultura, aquele Roda Viva antigo da TV Cultura, muito interessante a entrevista, as respostas de bate-pronto, e fazia jus ao grande apelido do João Saldanha, João Sem Medo, né? E exatamente. Vale a pena ouvir, que ali você resgata um pouco da história do futebol. Ô Mauro, só rapidinho, a gente está se alongando um pouquinho no João Saldanha, mas vale a pena. Para se ter uma ideia do temperamento dele, do João Sem Medo, tem uma passagem lá na Copa de 70, né, pré-Copa de 70, que um repórter, que na verdade havia uma sombra da ditadura sobre o esporte, né, claro. É outro assunto esse. Mas aí um repórter chegou pro João Saldanha e falou que o presidente estava querendo que ele mudasse um pouco a escalação do time, mudasse o esquema que ele usava. E aí ele mais ou menos falou assim: bem, como se vê tanto o presidente na função dele como eu na minha função, a gente não entende nada, né? Porque eu não escalo o time certo e ele não escala o ministério certo. Esse era o nível do João Saldanha. Também a SBT Record, né, que faziam dobradinha. O SBT era uma TV relativamente nova, do Silvio Santos, que também era dono na época da Record. Então eles fizeram essa dobradinha. O narrador era o famosíssimo Silvio Luiz, todo mundo conhece o Silvio Luiz, com aquele jeito... Pelas barbas do profeta. O jeito descontraído e engraçado do Silvio Luiz, tendo como principal comentarista o Juca Kfouri e o Ciro José. Ciro José, que foi um dos grandes organizadores depois do esporte na Rede Globo. E a Globo, com o Osmar Santos como locutor principal. Galvão Bueno ainda não era o locutor principal, mas
narrou alguns jogos naquela Copa do Mundo e o principal comentarista era o Zagallo. Abrindo um parênteses um pouco do Osmar Santos que estava se notabilizando como um grande narrador de rádio, né? O Osmar Santos é um divisor na narração de rádio, que ele saiu daquela narração mais romântica de Fiore Gigliotti, de Valdir Amaral, e aí ele deu uma dinamicidade na narração de rádio, já acompanhando a mudança do próprio futebol, um futebol mais lento, de toque de bola, até o começo dos anos 70, agora para um futebol veloz, um futebol mais força, e o Osmar Santos tentando acompanhar, acompanhando com muita competência, diga-se de passagem, essa velocidade que o futebol começava a ter na bola rolando dentro de campo. E o Osmar Santos, que tinha se notabilizado também como o grande narrador das diretas já, dos grandes comícios da direta já, que tinham acontecido 2 anos antes, em 1984, pedindo eleição direta. Lembre-se, a gente vivia numa ditadura, não tinha eleição direta para presidente. Em 1985 já tinha o Tancredo Neves, que foi o último eleito pelo voto indireto, mas ele morreu, assumiu José Sarney, e o Osmar Santos comandou grandes comícios, principalmente em São Paulo, os comícios de 1 milhão de pessoas, a Anhangabaú e por aí. E ele ganhou notoriedade nacional e foi o narrador da Rede Globo, fazendo ali mais ou menos uma média entre o narrador de rádio e o narrador de televisão, que era o mais que só falava o nome de jogador, mas ele trouxe um pouquinho de rádio para as narrações de futebol. Vale a pena quem conseguir. No YouTube também tem jogo narrado, esse jogo narrado na voz do Osmar Santos. E o Zagallo, rapidinho, como eu falei, o comentarista. Aproveitando aí a sua aula de história, um pouco sobre as narrações, né, a locução esportiva, ó. Uma dica cultural: a bola no ar, o rádio esportivo em São Paulo principalmente, mas quem tiver oportunidade de ler esse livro, fala um pouquinho dessas características aí de narrações que o Mauro acabou de passar, essa mudança de uma narração um pouco mais descritiva, né, do que estava acontecendo, sem muita emoção e tal, por uma coisa um pouco mais veloz, mais emocionante. Vale a pena também aí, quem tiver interesse. E aí vale a pena lembrar alguns bordões do Osmar Santos, né? O tiruriruli, tirurirulá, pimba na gorduchinha, é fogo no boné do guarda. Então era um cara que trouxe bordões que às vezes na literalidade não queria dizer nada, né? Mas que na dinâmica do futebol era muito interessante. Exatamente, bacana demais, show de bola, é isso. Lembrando que essa partida, lógico, como a gente já disse, aconteceu no México, né? A partida foi realizada no dia 21 de junho de 1986, partida de quartas de final, e coincidentemente o grande astro da seleção francesa, Platini, fez aniversário nesse dia. Ele estava completando 31 anos de idade, então estava no seu auge aí, o Platini, e era realmente a grande estrela daquela França, um dos candidatos à estrela da própria Copa do Mundo, né, Mauro? Por 24 horas ele perdeu a grande chance de ser o grande nome dessa Copa do Mundo, porque um dia depois teve um jogo chamado Inglaterra e Argentina, e aí Diego Armando Maradona fez o gol com La Mano de Dios e também fez o gol que é considerado hoje o mais bonito de todas as Copas do Mundo, aquele que ele saiu do próprio campo e driblou praticamente o time inteiro da Inglaterra. No dia seguinte, Maradona virou a chave do futebol, né? Porque antes desse jogo todo mundo sabia quem era o Maradona, grande jogador, craque, mas o Maradona assumiu, na sua completeza de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, no dia seguinte, a partir do jogo contra a Inglaterra, depois do jogo contra a Bélgica, até detonar no final o jogo contra a Alemanha, que ele deu aquele passe por Burrochaga fazer o gol do título, e aí o Maradona saiu consagrado. E aí ele desbancou o Platini
né, que tinha Exato. grande chance, principalmente depois da vitória sobre o Brasil, de ser o grande nome da Copa e grande nome do futebol mundial. Ele era o grande nome do futebol, mas ficou no segundo plano em relação a Maradona. Exatamente, o baixinho argentino não deixou chance para ninguém. E aí, um pouquinho mais de curiosidade sobre as transmissões, a Rede Globo estreou nessa Copa do Mundo uma ferramenta que se chamava Tira-Teima, primórdios do VAR, né, Mauro? Exatamente isso, né? Ali a Rede Globo usava uma computação... Ou não, né? Ou não, uma computação gráfica bem primordial para esclarecer algumas dúvidas sobre se a bola tinha saído de campo ou não, se tinha sido entrado no gol ou não, na linha de gol ou não. Inclusive, o Tira-Teima teve a sua estreia na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, foi contra a Espanha. Teve um lance onde o meio-campista da Espanha, Michel, soltou um petardo de fora da área, a bola bateu no travessão e quicou. O juiz não deu o gol, o jogo seguiu, mas aí no intervalo da partida, o Tira-Teima da Globo mostrou que a bola havia entrado, então o juizão errou. Era o início do VAR e o início de toda a confusão que o VAR acaba trazendo pra gente. É isso aí, uma curiosidade. Você falou que o VAR o Tira-Teima era só no intervalo do jogo ou no final do jogo, não durante o jogo, né? Exatamente. Tem jogo de VAR que é quase isso, né? Quase isso. O lance acontece aos 30 do primeiro tempo, a gente só vai ter a solução aos 40, né? Exatamente. Na época não dava para ser online, gente, não dava para ser ao vivo, não. Então, o primeiro tempo acontecia todinho, se tivesse algum lance questionável, só no intervalo a Rede Globo tinha essa ferramenta, era só da Rede Globo, não era usado pela FIFA, nem pelas outras TVs, era só um jeito de melhorar um pouco a transmissão de futebol no Brasil, mas foi aí o início do VAR, as imagens para resolver alguns problemas. Antes da bola rolar, a gente vai dar uma passada, Mauro, sobre algumas curiosidadezinhas que envolveram essa Copa do Mundo. Como a gente disse, ela poderia ter acontecido na Colômbia, mas não ocorreu. E tem algumas características dessa Copa, porque sim, essa Copa do Mundo ela teve o grande apoio da Televisa, que é uma grande rede de comunicação do México até hoje, né? Na época já era forte, mas as equipes de transmissão do mundo inteiro tiveram muitos problemas técnicos nessa Copa do Mundo, principalmente nas primeiras rodadas. Haviam trocas de sinal que interferia no sinal de outra TV, então a gente teve alguns jogos que ao fundo dava para ouvir a narração de outra equipe. Teve equipe de TV no mundo que não conseguiu transmitir o jogo inteiro, o sinal caía, então teve um pouco de problemas técnicos nessa transmissão aí da Copa de 86. E só uma questão rapidinho, uma curiosidade sobre valores. Os direitos de transmissão da Copa de 86 foram pagos pelas 4 TVs brasileiras juntos. Foi em conjunto, foram 4 milhões de dólares dividido entre as 4 equipes aí. Para a gente ter uma comparação, o direito de transmissão das 2 últimas Copas, 2018 e 22, que ainda vai acontecer, 2 TVs americanas pagaram 1 bilhão de dólares. Ou seja, a gente pulou de 86, de 4 milhões de dólares para 4 TVs, para 1 bilhão de dólares na Copa mais recente, para 2 TVs. E aí, Mauro? Absurda diferença. O futebol... Né? Hoje o grande negócio, na época ainda era uma coisa, um quê de romantismo, né? De esporte. Hoje a gente vê que na realidade La Plata, La Plata vale mais. Conta muito, né? É muito dinheiro, realmente é uma diferença gigantesca. Uma de Ferran. Uma de Ferran. Você queria falar em francês, né? Ouviu tanta coisa em francês. Quase que solta um francês. Eu não quis parecer soberbo aqui no meu linguajar. Mas... Eu nem sei se eu falei certo também, né? Eu não faço, La de Ferran. Eu não faço a mínima ideia. Depois o pessoal dá uma pesquisada aí. Antes da bola rolar de vez aqui no canal, da gente falar um pouco mais desse jogo, vamos passar por algumas capas de jornais
principalmente as capas de esporte, né, do editorial de esportes de alguns grandes jornais do Brasil. A gente vai passar pelo Estadão, a gente vai passar pelo JB também, só para a gente dar uma ideia de como que a imprensa cobriu esse jogo, Mauro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar com a capa de esportes do Estadão. E aí, o Mauro vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Essa seleção brasileira tinha alguns poréns fora de campo. O Mauro vai se aprofundar um pouco nisso. Mas a grande questão que a capa de esportes do Estadão trazia era a não alteração do time do Brasil. A gente tem que lembrar que alguns nomes consagradíssimos eram reservas dessa seleção do Tele, principalmente Falcão e Zico. Eles estavam no banco de reservas. E aí havia uma certa pressão da imprensa para que esse time mudasse um pouco, porque o Tele usava um meio-campo um pouco mais forte, né? De mais marcação. Ele usava o Alemão, ele usava o Sócrates, que era um cara mais solto, mas ele tinha o Júnior também, que já atuava no meio-campo, mas de origem de lateral. Então era um meio-campo um pouco mais forte fisicamente. Né? O Elzo, que era o grande volante desse time, né? Até contestada a convocação dele pelo Tele, foi meio que uma surpresa assim, do Tele Santana. E aí a imprensa questionava, vai mudar o time, vai colocar o Zico, vai usar o Falcão, mas não, o Tele manteve o meio de campo, a estrutura do time foi mantida, e o Tele Santana simulou a França no time reserva. E aí aqui na capa de esportes do Estadão fala sobre isso, que os reservas, jogando como a França jogava, venceram 2 coletivos na sequência. Ou seja, mostrava que a seleção titular teria problemas, né, Mauro? Exatamente. E muito se falava da teimosia do Tele Santana, e eu acho que essas 2 derrotas para a seleção, para o time reserva simulando a França, e ele mantendo o seu time inalterado, acho que mostra um pouco, né, prova um pouco da teimosia que o Tele Santana tinha. E o Tele Santana, ele trabalhava essa seleção num típico 4-4-2, mas espetando muitos laterais, né? Foi uma seleção em que ele tinha 2 laterais muito ofensivos, que era o Josimar pela direita e o Branco pela esquerda. Então, e aí ele tinha no meio de campo o Elzo e o Alemão, o Elzo principalmente segurando um pouco mais, o Alemão indo e voltando, com Júnior e Sócrates cuidando da armação para alimentar o seu ataque formado por Miller, geralmente aberto pela direita, e Careca, que não era um centroavante parado, não era um centroavante de ficar dentro da área, era um centroavante de altíssima mobilidade. Então, o time do Tele ele pretendia essa grande movimentação e conseguia. E nesse jogo contra a França, o Brasil jogou um ótimo futebol. Baita jogo do Brasil. Aliás, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que jogador era o Careca, impressionante. Que qualidade, que técnica, era um baita de um jogador. E o Brasil, como o Mauro falou, fez um baita de um jogo. Repito, quem tiver um tempinho aí, dá uma pesquisada aqui no próprio YouTube, vale a pena ver esse jogo, que foi um jogão dos 2 lados. E tínhamos problemas também, Délio, dentro e fora de campo, né, nessa seleção, que principalmente depois da derrota, principalmente após a participação da Copa do Mundo, vieram à tona problemas sérios de relacionamento interno e também com relação aos dirigentes. Era uma época em que acabava-se aquela história de futebol, só futebol, e passava a ser um grande negócio também, como a gente já tinha falado, naquela questão dos valores de transmissão, começava a ser também dentro de campo. A Europa voltava os olhos para o futebol sul-americano, na negociação de jogadores, de valores. Tanto é que você tem nessa seleção brasileira, como você falou, Falcão em Roma, Zico na Itália, na Udinese, o Sócrates chegou aí para a Itália na Fiorentina e voltou, o Careca, que talvez dessa seleção brasileira de 86
tenha tido o maior sucesso lá fora ao lado do Falcão, né, que se tornou o rei de Roma, foi o Careca ao lado do Maradona e ao lado do Alemão, né? Formaram um trio, principalmente a dupla Careca e Maradona, uma das duplas mais famosas daquela época de futebol, se não a mais famosa, ao lado do Maradona. Então começava toda aquela questão de empresários, as concentrações da seleção brasileira começaram a ser muito frequentadas atrás de jogadores para negociação, e isso criou um clima ruim, né? Começou a criar um clima ruim porque muitos jogadores começaram a ficar mais preocupados olhando para os seus futuros contratos do que propriamente com o jogo em campo. E o Tele também, que era uma pessoa que tinha um temperamento, que não era ele não tinha um temperamento muito fácil, né? O Tele era um cara mais fechadão, não era um cara de conversar muito com os jogadores. A ideia dele não era muito clara para todo mundo, então isso causava um certo problema, porque você tinha astros ali naquela seleção brasileira, né? Você tinha jogadores que já tinham adquirido uma notoriedade e uma liderança muito forte, como era o caso do Oscar, como era o caso do Edinho, como era o caso do Zico, como era o caso do Falcão, como era o caso do Sócrates, como era o caso do Casagrande, né? Então eram jogadores, o Júnior também, né? Não pode esquecer do Júnior também, era um jogador que tinha uma voz muito forte dentro e fora de campo. Então isso, depois do fim da Copa, veio à tona uma série de problemas, né? O Elzo teve problema com o Tele, o Casagrande talvez tenha sido o maior problema, sem esquecer antes da Copa, a questão do Renato Gaúcho, né? Que Renato Gaúcho teve problema chegou atrasado na concentração, o Tele não o perdoou, tirou ele da seleção, o Leandro, em solidariedade, foi junto, e foram dois jogadores que não foram, principalmente o Renato pode ter feito uma falta muito grande nessa seleção, né? Lembrando que o Renato estava voando. O Renato estava voando e o Miller acabou assumindo a titularidade, mas talvez com Renato e Careca a seleção brasileira poderia ter sido. É difícil, né? Isso é especulação. Né? Exatamente. E fora de campo você tinha os dirigentes começando a tomar conta, né? Tomar conta e muito preocupados em negócios também. Você tinha a figura de Nabi Abichedi, que hoje é nome do estádio, há muitos anos já é nome do estádio agora do Red Bull Bragantino, né? Mas ele era o dono do Bragantino praticamente, e depois ele foi parar na CBF, era um alto dirigente, o principal dirigente do futebol brasileiro, e tomava conta ali da CBF, e naquela época os coletivos, né? Os técnicos aplicavam coletivos, não tinha esse negócio de rachão, não era campo reduzido, nem nada disso, era um treino coletivo de 2 horas ali, simulando o jogo, né? E aí uma TV francesa foi filmar o treino do Brasil antes do confronto, e aí o Nabi Abichedi criou uma confusão, brigou e mandou a equipe francesa tirar a fita da filmadora, aquela época ainda era de fita, não era chip, tem muita gente que tem gente que não vai entender, né, Mauro? Não vai entender muito bem esse linguajar, não. Mas dá uma pesquisada aí. Dá uma procurada no Google aí, você vai ver as fita, aquelas fitas VHS, qualquer coisa naquele sentido. Tinha Betamax também, que eram as fitas menores, assim. Mas, enfim, ele foi lá e mandou o cara tirar, aquela confusão toda. E aí a imprensa mundial divulgando o fato, ficou ruim para a seleção brasileira. Mas esse era o clima, né, Délio? Se o Brasil tivesse vencido, só a vitória salva, né? No futebol. Se o Brasil tivesse vencido, muita coisa teria ido para baixo do tapete. Mas como perdeu, veio tudo à tona. Com juros e correção monetária. Exatamente. Com juros, muitos juros. Mas o futebol é isso mesmo. Desde sempre, o que salva tudo e todos é a vitória. Como a vitória não veio. E aí a gente tem também, Mauro, no próprio Estadão, um pouco da cobertura do outro lado, né? Como é que a França encarava esse jogo? A França estava um pouco dividida, né, na imprensa, tinha um correspondente do Estadão na França cobrindo para ver o clima do país, como é que estava. Tinha uma parte do país que estava meio desligado do que estava acontecendo, mas a parte que se interessava pelo futebol
estava festejando esse jogo, né? Muitos, aliás, considerando que essa partida podia ser a final da Copa, pela qualidade das duas seleções, e muito confiante assim, de que a seleção francesa realmente poderia fazer um bom jogo, acabou fazendo realmente, e que o grande comandante Platini realmente poderia conduzir a França para a próxima fase, o que acabou acontecendo. Então, do lado francês, existe esse clima também de uma certa festa por causa do jogo em si e uma confiança também de que as coisas poderiam acontecer. A gente pode mostrar um outro veículo de imprensa, né, também que cobria a época, que foi o JB, Jornal do Brasil, e aí a gente tem a capa do JB de esportes tocando mais uma vez nessa questão aí da escalação do Tele Santana. O grande destaque da capa: Tele quer meio campo forte contra a França, ou seja, bem preocupado com o meio campo que a França tinha, né, o Mauro? Os três mosqueteiros da França, né, Mauro? Os três mosqueteiros, né, que assim como no livro, assim como nos filmes, era formado por 4, né, e eram 4 jogadores do meio de campo da França. Era um meio de campo espetacular, né, para quem teve a oportunidade, quem teve a sorte de ver jogar, e eu tive a sorte de ver jogar muitas vezes esse meio de campo com o Tigana, que era um jogador do Mali, nascido no Mali, mas com nacionalidade francesa, né? Era um jogador espetacular, ia de intermediária a intermediária, carregando a bola, com muita qualidade, muita facilidade de drible. Era uma época que o volante não ficava tão preso, né? No caso da França não ficava tão preso, do Brasil o Elzo ficava, mas na França não. Era uma movimentação tão grande. E você tinha à frente do Tigana o Giresse. Giresse era um baixinho de uma habilidade espetacular, né? Corria também muita habilidade. Ao lado dele o gênio Platini, Michel Platini, né? O principal organizador do meio campo francês, e o Luiz Fernandes, que era um jogador que corria o campo inteiro também, um fôlego muito grande, e já tinha um pouco menos habilidade do que o Giresse, do que o Platini, mas auxiliava demais nessa movimentação. Inclusive o Fernandes é o autor do último pênalti, né, que eliminou o Brasil. Então era um meio de campo espetacular, esse meio de campo da França. Exatamente. Aí o JB pontua também essa questão, né, do meio campo muito forte da França, do time muito forte francês, e aí o Tele optando por um meio campo com mais vigor físico, né, principalmente com a permanência do Ezio e do alemão. A pressão era grande para que Zico e Falcão pudessem pelo menos serem utilizados durante o jogo, mas o 11 de início não teve muita surpresa do lado do Tele Santana. Vamos para a bola rolando, e aí a gente vai passar alguns dados sobre esse jogo. O Mauro depois vai vir com os 11 na pedra dos dois lados. Brasil e França jogaram com uniformes tradicionais, o Brasil com sua camisa amarela e shorts azul, e a França com sua camisa azul com detalhes em branco e vermelho e o short branco. O jogo, como a gente já disse, aconteceu no dia 21 de junho de 86, quartas de final da Copa do Mundo do México. Aconteceu na cidade de Guadalajara. O estádio Jalisco recebeu mais ou menos aproximadamente 65 mil pessoas, 65 mil torcedores, então, encheram o estádio para ver essa partida das quartas de final. O trio de arbitragem foi todo estrangeiro, é lógico, né? Não tinha nenhum componente, nem brasileiro, nem francês. O árbitro é da Romênia, Ioan Igna, me perdoe aí a pronúncia, mas vai assim mesmo. O bandeira 1 era o Cristóvão. Quando eu fiz curso de romeno, falava assim, viu? Era mais ou menos isso, né? O bandeira 1 era o Wojtek Krzysztof, da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. E o bandeira 2, o Lajos Nenet, da Hungria. E os 11 na pedra, Mauro? Bom, a escalação do Brasil, né? O Tele, ele tinha
o Elzo como um cara para segurar um pouco mais na marcação, porque ele queria dois laterais bem ofensivos, né? O Josimar pela direita, o Branco pela esquerda, e o Júnior já não era mais o lateral esquerdo, como você tinha falado, já jogando no meio de campo. Então o Tele jogava com o Carlos, goleiro que se revelou na Ponte Preta, jogou muito tempo na Ponte Preta e depois fez muito sucesso também no Corinthians. Pelo lado direito, o Josimar, né? Josimar, que jogou na lateral direita, fez 2 golaços nessa Copa do Mundo, né? Ele vinha de 2 golaços, um contra a Irlanda, que ele chutou e a bola entrou no ângulo, chutou de fora da área, e contra a Polônia ele saiu driblando todo o time da Polônia e mandou um balaço também, um golaço do Josimar. E era um lateral muito ofensivo, né? No meio da zaga você tinha o Júlio César, que se revelou no Guarani, né? Não estranhem, gente, Guarani e Ponte Preta, nessas Copas dos anos 80, né? Até começando lá em 78 com o Amaral, eram grandes fornecedores eram reveladores de grandes nomes do futebol brasileiro. Então não estranhe, naquela época ele jogava ainda no Guarani, né? Então o Júlio César depois foi para Juventus de Turim, depois foi para o Borussia Dortmund, mas era um baita zagueiro. O Edinho, que nesse momento estava na Udinese, mas tinha sido revelado no Fluminense, né? E ele estava jogando na Udinese da Itália, fez dupla com Zico na Udinese, e ele disputou já, era a sua 3ª Copa do Mundo, né? E nessa Copa ele era o capitão. Lembrando também, o Carlos estava na sua 3ª Copa do Mundo, assim como o Edinho tinha disputado a de 78, a de 82, as duas como reserva. Nessa o Carlos era titular e o Edinho era titular também dessa Copa do Mundo. Na lateral esquerda era o Branco, jogador do Fluminense, depois foi para a Itália, para Portugal, depois voltou para o Brasil. O Branco era a sua primeira Copa do Mundo. O Branco disputou 3 Copas do Mundo, depois disputou de 90 e foi campeão do mundo em 94. O Alemão era do Botafogo, o Alemão depois se notabilizou fazendo o meio de campo do Napoli, no grande time de Maradona e Careca, mas nesse momento ele ainda era jogador do Botafogo. O Elzo era jogador do Atlético Mineiro, né? O Elzo era jogador do Atlético Mineiro, uma convocação muito contestada, e mais contestada ainda, titular absoluto era o Elzo, né? Elzo depois jogou ainda no Benfica, mas a grande passagem dele pelo Atlético Mineiro. O Júnior, nessa época ele estava no Torino, o Júnior que teve uma passagem brilhante pelo Flamengo, depois jogou pelo Torino, mas aí já como meio de campo, né? Depois, quando ele voltou para o Flamengo em 82, também jogou pelo meio de campo, né? Em 82, não, desculpa, em 92, né? 92, 10 anos depois ele já jogava no meio de campo. O Júnior que disputou 2 Copas, 82 e 86 também, depois foi técnico de futebol. O Sócrates, neste momento da Copa do Mundo de 1986, ele era do Flamengo, né? O Sócrates, que todo mundo sabe, foi revelado no Botafogo de Ribeirão Preto, teve uma passagem espetacular pelo Corinthians, uma passagem muito contestada, muito polêmica pela Fiorentina, e depois ele voltou para o Flamengo, né? Nesse momento ele estava jogando no Flamengo, depois ainda foi para o Santos. Era a 2ª Copa do Mundo do Sócrates, parou por aí em termos de Copa do Mundo. O Careca naquele momento era do São Paulo, mas um jogador que tinha sido campeão brasileiro pelo Guarani, né? E ele jogava no São Paulo também, teve uma passagem brilhante pelo São Paulo, e depois outra passagem brilhante pelo Napoli. Era um jogador espetacular, o Careca, e muito se atribui de 1982, do Brasil não ter ganhado aquela Copa de 82, a falta do Careca, né? O Careca estava contundido e ele não pôde disputar a Copa de 82, né? Que era um grande nome, estava voando o Careca naquela época, e aí ele jogou em 86, ele fez 5 gols nessa Copa do Mundo, só ficou atrás do Lineker, e 2 gols na Copa seguinte, que ele disputou também de 90. E fechando o time titular, o Miller, que naquele momento estava no São Paulo, foi revelado pelo São Paulo, né? Ele chegou a disputar 3 Copas do Mundo, também foi campeão do mundo em 94,
E o técnico era o Tele Santana. Tele Santana, sua segunda passagem pela Copa do Mundo, tinha sido em 82, foi em 86, né? E o Tele saiu muito queimado dessa Copa do Mundo de 86. A sorte do Tele, depois que ele foi para o São Paulo, e aí recuperou o prestígio dele, porque ele era um grande técnico, mas a Copa de 82 e depois, principalmente 86, queimou muito a imagem dele. Ele conseguiu recuperar depois. Quase ficou marcado como o técnico pé frio, né, Mauro? Que não ganhava, né? Era o apelido dele. Exatamente. Todo mundo chamava ele de pé frio. Então, né? Só resumindo aí, o Brasil jogou num esquema 4-3-1-2, mais ou menos isso, com Carlos, Josimar, Edinho, Júlio César e Branco, Elzo, Júnior, Alemão e Sócrates, e na frente Miller e Careca. E a França, Mauro? Isso. A França jogou com Bates, né, que defendeu 2 pênaltis importantíssimos. Que era um goleiraço, pegou muito nesse jogo. Né? Na época ele era do PSG. Aí tinha Tussauds, Bossi, Batiston e Amorô. Amorô era um lateral muito bom também, um lateral que jogava... Era o cara da bola parada. Muito ofensivo, e era um cara muito ofensivo. O meio de campo que eu já tinha falado, né, o Tigana, Giresse, Michel Platini e Fernandes, e na frente o Rocheteau e Stopirá. O Rocheteau também era um jogador que se movimentava muito grande. A França também não jogava com centroavante fixo, né? Era um time que se movimentava uma barbaridade, era um baita time. Ainda entraram nesse jogo o Ferreri e o Ferreri e o Belloni. Eram 2 jogadores. Naquela época só tinham 2 substituições. Né? Exatamente. No Brasil, o Silas e o Zico entraram durante o jogo. Aliás, um detalhe, assistindo, né, revendo esse jogo, eu fiquei xingando o Tele, rapaz, que ele não colocava mais um cara em jogo, porque o Sócrates, em determinado momento, ele pregou fisicamente, né? E eu ficava, Tele, muda esse time, Tele, pelo amor de Deus, cara, o Sócrates está morto. Aí eu fui pesquisar depois, só podia 2 substituições, então desculpa, Tele, eu te xinguei sem motivo nenhum. Exatamente, a bola rolou, né, Délio? Mas assim, o jogo, eu aconselho a quem está acompanhando isso aqui, assistir. É difícil de você descrever um jogo desse. Vá lá no YouTube, assista o jogo, vale a pena. Tem a transmissão da FIFA, né? E tem também uma transmissão da Rede Globo, foi por onde eu consegui assistir e ver todo esse jogo. Vale a pena. O Brasil dominou grande parte do jogo, teve grandes oportunidades para liquidar, começou dominando, logo aos 16 minutos ele fez o seu gol, foi um golaço, onde foi uma tabelinha entre Miller Júnior, a bola foi rolada para o Careca fez um golaço. E a França empatou com uma bola cruzada pelo lado direito, passou por todo mundo, e o Platini estava no segundo pau, conseguiu complementar para o jogo, e aí o Brasil começou a sobrar fisicamente durante o jogo. Na prorrogação, o Brasil estava melhor fisicamente, mas tivemos assim uma sequência de lances no final da prorrogação, é só assistindo mesmo para ver que o Brasil perdeu um gol, a França perdeu um gol no contra-ataque, incrível o gol que a França perdeu. Depois o Brasil em seguida perdeu de novo, praticamente em 2 minutos de jogo. E aí viemos para a cobrança de pênalti. Os 2 minutos finais do jogo, da prorrogação, é um negócio alucinante, cara. É impressionante o que acontece. E aí tem uma questão a respeito desse momento específico do jogo, que o Casagrande foi um dos grandes, como que a gente vai adjetivar aqui o Casagrande? Ele era um dos grandes contestadores do Tele Santana nessa seleção. De tudo, né? O Casagrande era um grande contestador da política, da forma da relação dentro do futebol. Era um cara que não guardava as opiniões dele para ele mesmo. Ele fazia questão de divulgá-las, né, de colocar em público essas opiniões, e ele criticava muito o Tele Santana, porque realmente, durante as eliminatórias dessa Copa do Mundo, o Casagrande era titular, fazia parte do time titular base do Tele Santana, né, que conseguiu a classificação. Mas na Copa do Mundo, o Tele, com esse meio campo aí formado por 4 homens, né, um meio campo mais forte, o Casagrande acabou sobrando. Então o Casagrande foi para a reserva, e aí nesse final de prorrogação, depois, é claro, como o Mauro já falou, com a derrota tudo veio à tona,
e aí ficou sabendo que o Casagrande, em um desses momentos aí no finalzinho do jogo, o último lance, o Sócrates perde o gol debaixo das traves praticamente, né? A bola passa debaixo do pé dele e ele não consegue colocar para dentro. E aí o Casagrande no banco de reserva chutou o balde e saiu gritando que ele tinha que estar em campo. Era o clima era esse, né? O Brasil jogou muito bem, mas o clima não era nada bom entre os integrantes aí da seleção brasileira. Só fechando o jogo em si, né, para a gente passar para o que a imprensa disse pós-jogo, que eu acho que é o auge, né, do que a gente tem, foi o que aconteceu, que a imprensa falou no pós-jogo. Aí fomos para os pênaltis. Um detalhe, né, Délio? O árbitro naquela época não dava acréscimo, né? Não, ele fazia Inclusive, questão de acabar antes. Do tempo, né? Ele fazia questão de acabar o jogo antes, parece, velho. Toda vez que ele apitava, faltavam uns 20 segundos, 30 segundos. Ele acabou o jogo faltando 30 segundos no momento que o Brasil estava indo pro ataque. A gente tem que considerar que os cronômetros não deveriam ser tão modernos, precisos, né, Mauro? Então tinha o cronômetro. Na hora que ele acabou, o Edinho, Edinho Careca alemão, e teve mais um jogador acho que alemão. Foram pra cima do árbitro, queriam bater no árbitro porque ele tinha acabado o jogo e ainda faltava tempo, né? Exato. Mas enfim, aí... Outro lance, antes da gente entrar nos pênaltis, Mauro, que foi muito provavelmente o lance mais lembrado, né, dessa Copa do Mundo da seleção brasileira, que foi a entrada do Zico, né? O Zico entra durante a partida, você já até disse aí... Isso, sobre as substituições do Tele Santana. O Zico entra no jogo e aí acontece o que, Mauro? Exatamente, eu ia falar isso agora na cobrança dos pênaltis, porque eu ia juntar esse pênalti, mas você bem lembrou, vamos dar uma destacada antes, né? O Zico entrou aos 26 minutos, ele entrou no lugar do Miller, 26 minutos do segundo tempo, né? 2 minutos depois, numa bola do meio de campo, o Zico faz uma jogada com o Branco vai em diagonal da lateral esquerda em direção ao meio, né? E o Zico faz aquelas assistências que ele costumava fazer por trás da zaga, por onde o Branco estava correndo. O Branco fez um segundo tempo excelente, muito bom o segundo tempo do Branco. Ele driblou o Barthez, mas o Barthez não perdeu a viagem, derrubou o Branco. Aí pênalti pro Brasil, o Zico aos 29 minutos foi para a cobrança do pênalti, mas aí o Zico bateu muito fraco. Bem fraco, fugindo das suas características. Muito se atribui de que o Zico perdeu esse pênalti porque ele estava frio no jogo. O Zico perdeu esse pênalti porque ele bateu fraco. Eu acho que mais porque ele bateu fraco do que por estar frio no jogo, né? Porque 2 minutos antes da cobrança do pênalti ele tinha feito a jogada, né? Então, uma jogada típica dele de jogador que está aquecido. Eu acho que a opção da cobrança do pênalti do Zico que foi errada. Ele bateu muito fraco, o Barthez pegou. Né? Não bateu como ele costumava bater na bochecha, a bola passando ali rente à trave. Ele bateu muito pro meio, né? E além de fraco, no meio o Barthez pegou. Fez a grande defesa que ali, talvez, aos 29 minutos do segundo tempo, se o Zico tivesse marcado aquele gol, acho que tinha liquidado. Dificilmente a França teria forças para reagir e conseguir a virada. Então, ali naquele jogo, foi uma das causas, né, uma das razões em que o Brasil não conseguiu suplantar a França, e o Zico ficou muito marcado também com relação à seleção brasileira, inclusive pela perda desse pênalti, né? Então alguns personagens de 82/86 saíram de 86 bem marcados, né? Personagens que após 82 tinham saído no auge, pós 86 reverteram, né? Que foi o caso principalmente do Zico, do Sócrates e do Tele Santana. Exatamente. Foram 3 personagens que saíram muito marcados depois da pós-Copa do Mundo. O Sócrates, agora vamos entrar nos pênaltis, né? O Sócrates exatamente porque ele foi o primeiro a cobrar o pênalti, né? E aí o Sócrates não tomou distância, bateu, o Barthez defendeu, e aí o que o João Saldanha falou? É um palhaço!
Bem isso mesmo. Exatamente, gente. literalmente isso. O João Saldanha, ele solta na transmissão da TV Manchete um xingamento ao vivo ao Sócrates. Como que bate um pênalti desse jeito? Isso é um brincalhão. É um palhaço irresponsável. É impressionante. O João Saldanha, ele solta os cachorros em cima do Sócrates. Lembrando que o Sócrates, ele já havia batido um pênalti pela seleção brasileira nessa Copa do Mundo, e é bem característica a batida dele, né? Ele toma pouquíssima distância da bola, dá aquelas passadas grandes, né? Porque ele tinha as pernas bem grandes, o Sócrates, dá aquelas passadas grandes dele e bate, é uma batida meio seca no alto, né? Só que durante a Copa do Mundo ele bateu, a bola foi no ângulo, era indefensável, podia ter 2 goleiros que não dava para pegar. Nessa vez, na disputa de pênaltis contra a França, a bola não saiu tão alta assim, e aí o goleirão da França acabou pegando. Um detalhe até sobre o Bates, não era um goleiro muito alto, não era um goleiro de grande porte físico, né? Como era o Carlos, por exemplo. O Carlos era um goleiro muito alto. O Bates não era, mas era um goleiro muito ágil mesmo. O Bates, ele tinha uma capacidade de pegar, principalmente, bolas rasteiras, né? Ele era um excelente goleiro nesse aspecto. Mas, enfim, o Sócrates perdeu, aí o Stopirá marcou para a França. O alemão marcou para o Brasil, o Amanro marcou para a França, fazendo 2-1. Aí o Zico foi para a cobrança. Né? O Zico foi para a cobrança. E mais uma vez ele fugiu da sua característica. Como ele tinha fugido da característica durante o jogo, batendo fraco e mais para o meio do gol, dessa vez ele bateu com muita força. Ele enfiou o pé na bola. Foi para segurança total ali, né? Foi para segurança total, bateu com muita força e aí conseguiu marcar. O Belloni marcou para a França, né, fazendo 3-2. Aí o Branco veio para a cobrança e o Branco bateu muito parecido com o Zico. Também foi para segurança. O Branco era o jogador mais novo desse time. O Branco, aliás, Mauro, um detalhe sobre ele, né? Foi o jogador, pelo menos aparentemente, né? Que as câmeras mostraram, foi o jogador que mais sentiu a eliminação, né? Acho que muito por causa... Era a primeira Copa e por ser um dos mais jovens, né, do elenco do Brasil. Ele sentiu demais o Branco, demais. Foi impressionante como ele ficou desesperado com a eliminação. E o Branco sempre foi um jogador de muita personalidade, né? Ele bateu bem. Mas aí quem veio para a cobrança? Platini. Aí o Platini, ele fez vamos dizer assim, uma prévia de Roberto Baggio em 1994. Exato. Ele bateu igual o Baggio, né? Isolou a bola, né? Isolou a bola da França, bateu do mesmo jeito, muito alto, e aí 3-3 para o Brasil. O Brasil voltava para o jogo, né? E aí foi o Júlio César. O Júlio César foi zagueirão. O Júlio César bateu como zagueiro, né? Como dizia o nosso técnico, né? Bateu o zagueiro, enfiou o pé, a bola explodiu na trave direita e saiu. Um outro detalhe, quando o Belloni marcou o terceiro gol da França, a bola bateu na trave, bateu nas costas do Carlos e saiu. Exatamente. Nesse lance, foi muito parecido, mas talvez porque o Bates era menorzinho, a bola bateu na trave e voltou, não bateu nas costas do Bates e entrou. Esse lance do Carlos, inclusive, é angustiante, né? Porque a bola pega na trave e aí vem aquele momento de microsegundos que você errou, aí a bola pega nas costas do goleiro do Brasil e entra no gol. É um negócio angustiante, realmente. Frustrante, imagina para o goleiro, né? Frustrante. Exatamente. Aí veio o Luiz Fernandes para fazer a cobrança, e aí ele veio para a cobrança, bateu, marcando, fazendo, foi 4-3 para a França, e o Brasil tá eliminado da Copa do Mundo. E aí vamos para a imprensa, Délio? Vamos ver o que a imprensa disse no pós, né? No pós-jogo. Eu queria só destacar duas coisas do jogo mesmo, né? Da bola rolando. 3. Primeiro, que a gente já falou algumas vezes, foi um jogaço. Assistam, se tiver condição, assistam. E aí outras 2 coisas que são bem específicas, né, de jogadores. O Júlio César, zagueiro, ele não era um cara com muito destaque no futebol mundial. Mas que jogadoraço que era o Júlio César.
que jogadoraço, que zagueiro. Cara forte fisicamente, técnico, era um baita de um zagueiro mesmo. E aí, o outro destaque lá na frente, aliás, eu vou incluir dois no mesmo destaque, um lado bom e um lado ruim. Eu dou azar, porque a gente fez o que a imprensa disse em 1990 e o Miller foi muito mal naquele jogo. E de novo, eu achei que o Miller estava abaixo da seleção brasileira nesse jogo contra a França, tomando algumas decisões erradas, mas em compensação o Careca era um jogador com a qualidade, com um refino técnico no domínio, no drible, era um cara realmente, olha, um dos tops aí centroavantes que o Brasil já teve. E o Careca é o jogador assim, onde ele passou, né, os três grandes times que ele jogou, Guarani, né, São Paulo e Nápoles, né, e deixando um rastro de títulos, né, e sempre sendo um dos protagonistas de cada time desse, mesmo no Nápoles de Maradona, o Careca era um dos protagonistas daquele time do Maradona. Vamos então, como o Mauro disse, vamos ver como que a imprensa cobriu, né? E aí a gente vai usar exatamente os dois veículos que a gente usou no pré-jogo, no pós-jogo também. O Estado de São Paulo, na sua capa, vem lá, logo em destaque, completamos 16 anos sem a Copa. Derrota para intriga e politicagem. Ou seja, um ambiente bem complexo mesmo que a seleção brasileira vivia. E essa questão da politicagem aqui, vale pontuar, né? A CBF estava mudando de direção. Estava saindo o presidente atual da CBF, Giulite Coutinho, e já havia os bastidores para o novo presidente, né? Quem seria o novo aí? Mas já existia então toda essa politicagem aí nos bastidores da CBF e dizem, né? Na imprensa foi muito pontuado à época que a seleção, a CBF não deu tanta importância para a preparação do Brasil para essa Copa justamente porque perdia tempo com essa politicagem nos bastidores. Aliás, a seleção brasileira chegou no México sem os locais de treino definidos, para a gente ter uma ideia de como é que estava o foco da CBF naquele momento, né, Mauro? Continuando rapidinho no Estadão, né, na sua parte de opiniões ali, a gente tem um destaque da opinião do Gerson, canhotinha de ouro. Dominamos o jogo, mas não tivemos inteligência, ou seja, é bem isso que a gente falou, né, Mauro? O Brasil teve por muitos momentos, o domínio do jogo, apesar de ter sido um jogo bom dos dois lados, mas o Brasil foi melhor na partida. Então o Gerson pontua justamente isso. Tem a opinião de um outro colunista também. O Brasil deixa a Copa com dignidade, foi azar. Essa questão de que pênalti é sorte e azar, né, não considerando muito a qualidade técnica de quem está envolvido nas cobranças, mas então assim, era uma visão de dois lados, né, Mauro? Uma parte pontuando como essa seleção tinha problemas do lado de fora de campo, que às vezes até influenciava, e uma parte também falando de como foi um jogaço e que acabou que o Brasil foi eliminado por coisas do futebol mesmo. Assim, eu acho que o Brasil foi eliminado porque tinha um adversário espetacular do outro lado também. Né? Não é só essa questão. O Brasil tinha seus problemas, eu acredito que a França também tinha seus problemas, né? Que se aquilo que a gente vem falando, né? Como só a vitória salva, se a França tivesse perdido, certamente a gente ficaria sabendo de alguns problemas, ou até alguns problemas vieram à tona. A gente que não acompanha tanto futebol francês, principalmente naquela época, né? Não tinha tanta informação assim, mas a gente sabe do lado de cá, problemas com Elzo, problemas com Oscar, problema com Falcão, problema com Casagrande, com o próprio Sócrates, ou seja, uma série de coisas. Mas assim, para quem vê o jogo, né, assiste só o jogo em si, o Brasil teve tantas condições de ganhar, até mais do que a própria França. Mais assim como o Brasil na Argentina em 90, como a gente já falou aqui. Né, na Copa seguinte iria acontecer isso. O Brasil dominou, perdeu chances incríveis,
uma bola ali, o Maradona matou o Brasil, né? Nesse jogo foi a mesma coisa, o Brasil batalhou e alguns problemas físicos atrapalharam a seleção brasileira, alguns problemas fora de campo atrapalharam o brasileiro, mas tinha quem mais atrapalhou o Brasil chama-se França. Claro, do outro lado tinha um adversário, e todo jogo de futebol é assim, né, Mauro? Por incrível que pareça, tem um adversário, né? Exatamente, e a França era um baita adversário. Era um baita adversário. Então, do lado do Estadão é mais ou menos isso, né? Aliás, é uma cobertura bem homogênea, né? A gente tem uma cobertura bem similar dos dois veículos de imprensa que a gente pegou, e aí tem as capas do Jornal do Brasil. Na capa principal é um título bem simples: França tira o Brasil da Copa, e aí com a imagem do Júnior abraçado ao alemão, saindo aí cabisbaixo. Mas no caderno de esportes aí já entra um pouco mais em detalhes do que aconteceu. Belo futebol e muita emoção no adeus do Brasil à Copa. E aí realmente o que a gente pontuou até, né? Tem uma foto grande do Branco chorando, foi um dos jogadores que mais sentiu. E pontuando que foi um jogaço. Só rapidinho aqui o início da matéria, né? Brasil e França confirmaram no Estádio Jalisco as previsões dos profetas de todo mundo. Foi o mais belo jogo da Copa. Ou seja, foi um jogão de bola e o Brasil acabou eliminado. E outra página dentro do Jornal do Brasil também, os desenhos que eram característicos da época, né, Mauro? Eu tenho saudade desses desenhos que retratam como é que foram os gols. Mostrar, exatamente. Muito bacana isso aqui. E foi um golaço, viu? Mostrando golaço. Aí o gol do Brasil e também o gol da França, um cruzamento da direita que passou dentro da pequena área e foi parar lá no segundo pau para o Platini empatar a partida. Basicamente essa é a visão dos veículos de imprensa no pós-jogo. Ou seja, a gente tem também em algumas páginas, né, Mauro, um destaque para o que veio à tona depois, né? As reclamações de muita gente, os protestos de muita gente. É o que a gente disse, né? O ambiente que vivia a seleção foi propício para, depois da derrota, vir tudo à tona. Então a gente tem no próprio Jornal do Brasil algumas visões. Essa página é muito boa, né? Essa página aqui, eu acho que ela resume muito bem aquilo que a gente falou, né? Desde o começo do nosso programa, que são as coisas que estão nas entrelinhas e aquelas coisas que não estão nas entrelinhas que vieram à tona, né? E aí você vê aqui, né, o Branco, como você falou muito, tem também o Sócrates, que preferiu o silêncio, né? O Sócrates que preferiu o silêncio, tem também o Edinho também, outro jogador que preferiu não falar nada naquele momento, e o Falcão, que é bom, a gente já tinha falado do Casagrande, né, que ele saiu chutando o balde, mas o Falcão é uma coisa interessante para falar, né? O Falcão que foi justificada a não participação dos jogos na Copa por questões físicas, e depois, algum tempo depois, ele disse que não era nada disso, ele tinha plenas condições físicas de jogar, só não foi escalado porque não quiseram escalá-lo, né? Mas o Falcão era aquele jogador que, como diz aqui, a elegância se mistura à decepção. Essa palavra elegância ela é muito interessante, porque era uma época que o jogador de futebol só usava, vamos dizer assim, aqueles agasalhos de oficiais, né? Depois citou hoje bermuda, esse tipo de coisa, mas o Falcão não. O Falcão sempre primou pela elegância. Ele estava sempre de terno e gravata, né? Andando pelos aeroportos, indo e vindo, chegando às concentrações, chegando aos jogos. O Falcão destoava dos outros jogadores porque ele sempre tentava manter aquela imagem, né, de imagem séria, de um cara sério. Você não via o Falcão brincando, não via muito o Falcão falando descontraidamente,
né? Era um cara que refletia muito o lado profissional da profissão, né, atleta. Exatamente. Pouco se sabia da vida do Falcão, Exatamente. também muito se especulava, mas pouco sabia. Ele sempre tentava manter. Era um cara elegante, era um cara elegante jogando futebol, né, Mauro? Que foi um dos caras. Foi um dos jogadores que assim, mais elegantes. Exatamente. Era impressionante. Quem puder buscar, quem não viu o Falcão jogar, quiser buscar também no YouTube. Naquele Internacional dos anos 70, nossa, o Falcão era um espetáculo de jogador. Uma elegância jogando futebol, e ele mantinha também essa elegância, nessa postura mais centrada fora de campo também. Então não era um Casagrande, por exemplo, que do outro lado, né, Mauro, bem do lado, já fala que a culpa é sempre do treinador. Então o Casagrande passou a Copa inteira questionando o Tele Santana. E aí, depois da Copa, com a eliminação, é lógico que a coisa amplifica, né? E aí ele põe a culpa exclusivamente no treinador, no Tele Santana. E inclusive tem um outro detalhe, que aqui também nessa página a gente tem a palavra do Miller, que foi um dos atacantes que foram mantidos no time, né? E o Miller também estava revoltado porque ele foi sacado durante o jogo. Então assim, quem não entrava reclamava, quem saía reclamava. E o Miller como você falou, né? O Miller foi bem questionado em duas Copas, né? Em Copa de 86, Copa de 92. O Miller tinha um pequeno probleminha. Ele era um pouco afobado na hora da conclusão, né? Era um bom jogador, armava bem as jogadas, sabia preparar bem as jogadas, mas quando ele tinha que concluir, às vezes ele era um pouco afobado. E a gente vê isso muito, tanto na Copa de 86 quanto na Copa seguinte, na Copa de 90. E aí, Mauro, voltando ao Estadão, né, o Estado de São Paulo, tem uma outra página de esportes bem forte, né? Exatamente, que resume até o que a gente vem falando com relação à questão de ambiente, né? Logo a manchete principal no Estadão, página 44, do dia 22 de junho de 1986, do Day After, né? 70 neles? Não, só intriga, desunião e falsidade, né? Inclusive tem umas aspas aqui, anônimas, né? O repórter não colocou, diz que é um jogador confidenciou a ele: o ambiente está péssimo há muito tempo, Tele não entende nada e não gosta de mim. Não sei se foi o Casagrande que falou isso, pode até ter sido. E fechando a página, Délio, tem aqui, né, fracasso, uma palavra que já está virando rotina, e isso foi muito acentuado também na Copa seguinte, né, de 90, porque aí o Brasil já tinha sido campeão em 70, ia completar agora 16, agora 20 na outra e 24 na de 94. Então, isso aqui, fracasso, uma palavra que já está virando rotina, de um time que era campeão, foi campeão em 58, 62, 70, né? E 74, 78 chegou pelo menos às semifinais, mas aí começava a entrar nesse emblema, né, de time que vai acumulando fracassos. Então eu acho que essa página do Estadão aqui resume bem o sentimento tanto da imprensa quanto nacional também após essa Copa do Mundo de 1986. É isso, né, Mauro? Então finalizamos essa cobertura, pós-cobertura da imprensa aí, que a imprensa disse, a nossa série, que tenta trazer uma visão de como que foram cobertas alguns momentos marcantes da história do futebol. É claro, a gente optando por momentos que envolvem o Brasil. Até aqui, esse é o nosso segundo episódio. A gente já fez o que a imprensa disse sobre a Copa de 90 e agora a gente retornando aí com a Copa de 1986. Coincidência serem duas eliminações. Talvez, hein, Mauro? A gente traga agora uma cobertura mais feliz, né, no próximo episódio. É verdade. Apesar de que nas grandes derrotas, né, vem mais fatos à tona. Então, bem mais interessante. Só a vitória salva, né? Bem mais vitória, muitos problemas vão para debaixo do tapete. Exatamente. Na vitória a gente só vai ver confetes, aí não tem graça. Aí não tem muita graça, não.
Exatamente. É isso então, pessoal. A gente vai chegando ao fim aqui desse episódio que a imprensa disse. Copa do Mundo do México 1986, quartas de final. O Brasil acabou eliminado pela França na disputa de pênaltis. Mais uma vez pedindo para vocês, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like no vídeo, põe seus comentários aqui embaixo também. Se você tiver algum grande momento do futebol aí que você queira ver como foi a cobertura da imprensa na época, dá uma sugestão aqui embaixo pra gente, a gente vai ficar bem feliz e vamos fazer de tudo para atender aí os pedidos. É isso aí, gente, muito obrigado pela audiência, valeu. Mauro, um abraço, até o próximo. Um abraço, Délio, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando em mais um trabalho nosso aqui no Pitaco é Meu. Em breve a gente vai voltar com mais um evento aonde vamos expor o que a imprensa disse com relação a algum fato relevante do nosso futebol. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo e bom futebol. Valeu. Um abraço. O Pitaco é meu. O Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena.